Bolsonaro e seus apoiadores deveriam tomar um pouco de cuidado ao chamarem Sérgio Moro de Judas para quererem insinuar que ele é um traidor. Não que Sérgio Moro não seja um traidor na concepção dos bolsonaristas, eles podem chamar Sérgio Moro de traidor ou de qualquer outra coisa que eles queiram. É que Judas tem uma questão aí subentendida, ou melhor dizendo, subinterpretada, que parece que os bolsonaristas e Bolsonaro não estão entendendo e estão chamando Sérgio Moro de Judas. Se nós voltarmos para a nossa história bíblica, e até mesmo para a Semana Santa, que ocorreu há poucas semanas, na sexta-feira, quando Cristo ele tem a sua crucificação, ele somente foi crucificado e morto por conta da traição de uma pessoa, justamente Judas. Ou seja, será que Bolsonaro e os bolsonaristas eles estão antevendo uma queda de Bolsonaro com a denúncia de Sérgio Moro ou com a ruptura, com a demissão de Sérgio Moro? Por isso que é interessante tomar um pouco de cuidado, porque ao chamar Moro de Judas, vocês estão, as pessoas, né, Bolsonaro e os bolsonaristas estão atrelando a ele uma pecha de traidor, mas também podem estar premonizando a queda de Bolsonaro, porque Judas traiu Cristo e Cristo depois foi morto. E por que tudo isso está vindo à tona? Porque ontem nós tivemos em Curitiba o depoimento de Sérgio Moro. Foi um depoimento muito longo, mais de 8 horas. É um depoimento que ainda ele é sigiloso. Ele só vai deixar de ser sigiloso, só vai vir a público quando o ministro do STF, o Celso de Mello, autorizar. Por enquanto, é um depoimento que continua sob sigilo. Mas por que Sérgio Moro ele teve que ir para Curitiba prestar depoimento? Porque no seu pedido de demissão, Moro fez duras acusações a Bolsonaro, que Bolsonaro estava querendo utilizar a sua influência, ou melhor dizendo, a sua posição como presidente da República, para interferir diretamente na Polícia Federal, quebrando uma certa isonomia que precisa ter, um certo distanciamento. Porque, claro, se Bolsonaro ele começa a interferir na Polícia Federal, ele pode começar a se beneficiar com informações e assim, sabe-se lá o que pode acontecer. Não é legal, não é interessante para a nação, para as instituições republicanas que Bolsonaro tenha esse tipo de interferência. Ainda mais Bolsonaro, que tem o filho dele sendo investigado pela Polícia Federal, tem o inquérito das fake news em cima do Carluxo, tem o episódio da Marielle, ligação com as milícias, muitas e muitas coisas envolvendo o nome da família Bolsonaro ou o entorno de Bolsonaro. Então é claro que todos esses pontos precisam ser esclarecidos da forma mais isenta e transparente possível. Se Bolsonaro começasse a atuar na Polícia Federal de modo político, como o próprio Bolsonaro admitiu no seu discurso horas depois da demissão de Sérgio Moro, tudo isso poderia ir por água abaixo. Então é interessante para as instituições republicanas que haja esse distanciamento de Bolsonaro com outras organizações, principalmente organizações que fazem investigação, no caso da Polícia Federal. Mas Bolsonaro ele quer destruir tudo, ele não liga para isso, ele quer passar por cima da reputação e destruir a reputação de todas as instituições todas as instituições republicanas para sobrar somente ele como sendo a única figura de credibilidade perante os seus apoiadores. Isso todos nós já sabemos, principalmente vocês, porque é algo que eu repito incansavelmente aqui no canal, mas precisa ser sempre lembrado, porque essa forma de fazer política de Bolsonaro, que é a política do confronto, essa política de destruição da reputação das instituições republicanas, ela faz parte do modo de Bolsonaro governar. E ele tentou implementar isso na Polícia Federal e queria utilizar o Ministério da Justiça como se fosse a sua própria polícia particular, e Moro como sendo o seu delegado particular, mas isso acabou não acontecendo. Só que como as acusações de Moro foram muito sérias, inclusive que acabaram ocorrendo falsidade ideológica por parte de Bolsonaro, a Advocacia Geral da União, do Augusto Aras, pediu que Moro fosse prestar depoimento a respeito de tudo isso, porque é muito sério. E se Moro sabia de tudo isso e acabou não revelando anteriormente, ele cometeu crime de prevaricação. Ou seja, ele sabia, deixou as coisas acontecerem e não reportou às instâncias competentes, às organizações competentes. Então isso também seria um crime de Sérgio Moro. Por isso que Moro foi prestar um depoimento muito longo, como eu falei, de mais de 8 horas, e baseado nesse depoimento de Sérgio Moro, ou Moro ou Bolsonaro podem ter inquéritos abertos contra eles. Mas eu duvido que Sérgio Moro tenha feito aquele depoimento sem qualquer tipo de provas. Sérgio Moro é advogado, juiz, professor de direito, trabalhou na Operação Lava Jato. É óbvio que ele fez aquelas acusações sabendo exatamente em que ele poderia falar
e onde ele poderia enquadrar Bolsonaro. Eu não acredito que Sérgio Moro seja tão despreparado a ponto de fazer acusações a Bolsonaro sem ter como prová-las. Porque se ele fez isso sem ter como provar, ele cometeu calúnia, então ele pode ser processado por isso. Eu não acho que Sérgio Moro tenha sido tão infantil a esse ponto, mas vai saber o que passou na cabeça de Sérgio Moro. O depoimento, como eu falei, é um depoimento longo. Sérgio Moro disse ali para interlocutores que ele entregou várias provas materiais, dentre elas mensagens de WhatsApp, e-mails, nudes não, mas mensagens de voz que ele trocou ao longo de todo esse período com o presidente Bolsonaro. Não sabemos o conteúdo dessas mensagens e isso ainda não foi revelado, vamos esperar para ver. Mas os bolsonaristas, obviamente, estão bastante inquietos com o que pode sair desse depoimento de Sérgio Moro. O Bolsonaro falou que o Sérgio Moro era Judas, o próprio Eduardo Bolsonaro também manifestou-se de modo agressivo contra Bolsonaro e todo o exército bolsonarista da milícia virtual de Bolsonaro está agora atacando o Sérgio Moro para tentar destruir a reputação de Moro. É interessante que Moro foi aquele que catapultou o Bolsonaro para cima ao tirar Lula da jogada em 2018 e ao ajudar a criar todo esse movimento antipetista que foi canalizado de modo inteligente por Bolsonaro. Bolsonaro, em 2018, foi o único candidato que soube canalizar, que soube absorver todo esse sentimento antipetista por parte da população. Geraldo Alckmin não conseguiu, Meirelles não conseguiu, nenhum outro candidato conseguiu fazer isso. Bolsonaro conseguiu, graças também à ajuda de Sérgio Moro, de modo direto ou de modo indireto. Gilmar Mendes falou recentemente que Sérgio Moro prendeu Lula para beneficiar Bolsonaro. Será? Mas, de qualquer forma, Sérgio Moro ajudou o Bolsonaro nesse período eleitoral. E depois, com a nomeação de Moro para ser ministro da Justiça, Moro conseguiu dar a Bolsonaro um verniz, um respaldo moral e de moralidade e honestidade que era necessário para Bolsonaro. Porque Bolsonaro surgiu dizendo que ele seria uma nova política, que ele iria combater a corrupção, todo aquele velho discurso que quem passou pelas eleições de Lula em 2002 e Fernando Collor em 92 já sabiam disso. É aquele velho discurso da moralidade da classe média. Mas Bolsonaro precisava confirmar isso, precisava confirmar que a pedra angular da sua campanha eleitoral seria o ponto de vista da honestidade, seria a honestidade e o elemento antipetista. E como ele poderia respaldar isso? Trazendo Sérgio Moro, aquele que é considerado o maior moralista, o moral honesto da nossa sociedade e a principal figura anti-PT. E ele conseguiu fazer isso, sedimentou ali o seu apoio e Sérgio Moro foi importante para manter a aprovação de Bolsonaro nos primeiros meses e construir toda essa mitologia que está ali envolvendo Bolsonaro. Bom, agora, o que nós podemos falar nesse depoimento, pelo que foi constatado, Moro reafirmou as acusações contra Bolsonaro, todas aquelas acusações que foram feitas por Sérgio Moro durante a sua demissão, durante a declaração da sua demissão, foram reafirmadas em Curitiba. Não sabemos agora se ele adicionou novas acusações ou não. O que nós sabemos é que ele reafirmou as acusações que já foram feitas, apresentou os áudios e esse é o primeiro passo, como eu falei no começo do vídeo, esse é o primeiro passo que pode levar a uma denúncia contra Bolsonaro e também ou contra ele, Sérgio Moro. Mas, como eu falei, eu duvido que Moro tenha feito essas acusações sem saber exatamente o que ele estava fazendo. Seria muito despreparo, né? Sérgio Moro como juiz e também como advogado. Se Moro fez isso sem ter provas, fez aquelas acusações sem provas, ele não pode pegar nenhum tipo de caso para defender que seja a pessoa ali fazendo um divórcio. Porque com certeza que aí é muito amadorismo jurídico por parte do Sérgio Moro. Eu não acredito nisso. O que nós também estamos vendo vai ser um possível ataque agora de Sérgio Moro com Bolsonaro. O que pode surgir disso? Ou eles acabam se matando, e aí surgindo uma outra via, talvez Ciro Gomes ou a volta de uma esquerda, ou Bolsonaro mata Sérgio Moro, ou Moro mata Bolsonaro. Eu recebi no meu WhatsApp uma pesquisa de intenções de votos. O problema é que foi só a foto, eu não consegui verificar a fonte, mas Moro aparecia em terceiro lugar. Um empate técnico entre Bolsonaro e Fernando Haddad, Bolsonaro em primeiro e Haddad em segundo, tendo um empate técnico, e Moro em terceiro lugar. Ainda acho um pouco precoce. Possivelmente, quando sair a pesquisa do Ibope a respeito da aprovação de Bolsonaro, nós vamos ter uma real noção sobre tudo o que aconteceu, sobre como está a aprovação de Bolsonaro. Porque as primeiras pesquisas elas foram feitas muito recente,
O fato tinha acabado de ocorrer, as pessoas ainda não tinham entendido e ainda estavam dominadas pela emoção. Então vamos ver como vai ser a próxima pesquisa de aprovação de Bolsonaro. Eu não espero que a aprovação de Bolsonaro caia tanto, reduza para baixo dos 20%, eu acho pouco improvável, mas vai ser uma questão importante. Sérgio Moro ele tem um potencial muito grande para conseguir ocupar esse espaço que hoje é na política nacional, sobre quem é o antagonista de Bolsonaro, quem é o opositor de Bolsonaro. Pode ser Sérgio Moro. Há esse espaço e se Bolsonaro continuar atacando o Sérgio Moro como ele tem feito, ele pode endossar essa imagem que Sérgio Moro ele é o grande antagonista de Bolsonaro. Porque hoje não é um candidato do PT ou Ciro Gomes, por exemplo, porque eles não recebem revides de Bolsonaro. Você pode cutucar, você pode bater, mas se você não sofrer o revide, se você não sofrer o contra-ataque, você não está sendo validado como o opositor daquela pessoa. E Moro está sofrendo ataques por parte do Bolsonaro e cada vez que o Moro sofre um ataque, ele acaba se consolidando como sendo o opositor de Bolsonaro. Vamos esperar nos próximos dias para ver se alguma coisa começa a vazar desse depoimento do Sérgio Moro. É bem provável que vaze, vocês já conhecem, vocês sabem que nós estamos falando. Possivelmente o nosso querido anão Boca de Graxa deve ter pego ali uma caroninha e ter ido para Curitiba. Você sabe que ele é pequeno, talvez ele tenha escutado todo o depoimento e só está esperando ali, negociando as informações com os portais, com os veículos de comunicação. Vamos esperar o que vai acontecer e se caso saia alguma coisa, alguma novidade a respeito do depoimento de Moro e Bolsonaro e de Moro em Curitiba, eu venho e falo aqui para vocês no canal do Professor Leonardo. Por isso é importante que vocês ativem as notificações e também me sigam lá no Twitter, é @profleoficial.